This meeting is being recorded. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem origem asiática também? Pelo seu sobrenome? Não? Não, o Damakoski é polonês e o Toniolo é italiano. Ah, que legal. Damakoski é polonês. Uhum. Tá bom. Deixa eu só abrir o seu LinkedIn aqui para eu te apresentar. Você tem a bio? Quer a bio? Se qualquer coisa eu leio aqui direto no LinkedIn, né? Até nem sei como é que está atualizado no LinkedIn, mas a gente tem a mini bio que a Fran pode te encaminhar. Até não tenho ela fácil aqui. Ela me passa no WhatsApp, é isso? Ela é bem completa, deixa eu ver. Deixa eu pedir aqui para ela. Isso, ela vai te passar no WhatsApp. No WhatsApp, tá bom. Tá frio aí no Brasil hoje? Muito. Aqui tava 5 graus mais cedo. Até esperei um pouquinho, eu tava lá na operação. Fui levar um chocolate quente para a turma. Tá frio. Aqui na fábrica, assim, fica muito frio, né? Uhum. Ela vai te passar já, só que ela tava até terminando uma pauta. Você acha que dá tempo mesmo da gente fazer hoje, pelo tempo? Até ela te mandar, até fazer... Ela mandou aqui, ela mandou. Mandou? Ah, então. Mandou. Ih, ela não mandou, ela deletou. Peraí. Ela tá mandando uma mais atualizada. Vou fazer o seguinte, eu vou ler no meu telefone. E aí eu desligo o WhatsApp aqui. É só áudio, né? Que a gente vai captar. É áudio e vídeo. Áudio e vídeo, tá bom. Me fala, Toniolo. Toniolo. Que eu Toniolo. Tá. Luana Toniolo. Quando você estiver pronta, eu começo aqui, tá bom? Tá, a gente pode começar. Então vamos lá. Deixa eu falar a minha cadeira. Vamos lá, pessoal. Quem está falando é o Carlos para mais um episódio do E-Commerce Growth Show. Hoje eu estou com a Luana Toniolo. Ela é cofundadora e CEO da Troque, uma plataforma de moda circular que recentemente tornou-se parte do Grupo Arezzo. Ela também atua como advogada, especialista em direito tributário, e depois de ter sido aprovado e mestrado na área, optou por realizar uma transformação de carreira por conta de ser apaixonada por moda. Ela aproveitou também para morar nos Estados Unidos, fez gestão em marketing em Harvard. Luana, a sua bio é super legal. A gente vai falar um pouquinho da tua jornada aí, da Troque, né? Como é que vocês foram adquiridos pela Arezzo. Mas, em vez de eu falar, acho que é muito mais interessante ouvir de você. Então, eu sempre faço a mesma pergunta em todo episódio, se for assistir lá, eu falo do big picture, né? Então, quem que é a Luana e como é que ela fundou, como é que ela foi parar no digital commerce, né? O que te motivou a entrar nesse mundo aí tão dinâmico do e-commerce? Bom, obrigada antes de mais nada, né, Carlos, pela essa conversa. Estou bem feliz de estar aqui com você.
Legal falar em terceira pessoa, né? Quem é a Luana? Luana se descobriu uma empreendedora nata, porque acredito muito que esse viés de empreendedor e sangue empreendedor, parte a gente desenvolve, parte a gente se descobre. Em 2015, como você disse, eu fui fazer meu mestrado em Direito Tributário com bolsa de estudos na Boston University, e lá eu decidi não fazer e passei a estudar marketing na Harvard, muito focada em comportamento de consumo, e foi quando comecei a desenvolver a startup, né, que é a Troc. E a ideia da Troc surge lá, a partir de muito estudo de tendência de comportamento de consumo. E ali eu vi que o second hand seria meu propósito de vida, uma vez que, como apaixonada por moda, eu vi que as contas não estavam fechando. A quantidade de peças produzidas todos os anos, o impacto da indústria da moda, a gente sabe que pode ser considerada a segunda mais poluente aí no planeta, vindo só depois, né, da indústria de petróleo, e ainda assim, né, gera uma consequência o petróleo na moda também. E ali eu vi que com essa conta não fechando, a gente tem muito para fazer no nosso país. Aqui no Brasil, a gente sabe que nós somos grandes admiradores e consumidores da moda, e ao mesmo tempo nós estamos ainda numa economia linear, em que tudo se produz, se consome, se descarta ou se acumula. E eu pensei muito e decidi fazer essa transformação de carreira, voltar para o país, empreender e desenvolver uma plataforma de economia circular, que é a Troc. Então, eu sou apaixonada, obstinada pelo meu propósito, acordo todos os dias pensando em como gerar mais impacto, e até então, na história da Troc, a gente já conseguiu economizar quase 800 milhões de litros de água. Então, a história está sendo bem legal, a gente está contando uma história que está ficando cada vez mais bacana. Muito legal. Quando você fala de economia circular, acho que é legal. Você pode definir, assim, sem preparação, o que seria economia circular, Luana, para a gente começar essa conversa, que eu acho que é muito, muito bacana. Claro, a economia circular é o contrário da economia linear, né? Que eu disse que tudo hoje, a gente vive economia linear, a gente tem os itens produzidos, né? Vamos pensar uma caneca, né? Que a gente acabou de tomar ali um café. Então, tem uma caneca que é produzida, ela é consumida, né? Uma pessoa vai comprar ela vai ser usada e depois ela vai ser descartada ou ela vai ser acumulada em algum lugar. E eventualmente, né, ela vai ser descartada porque ela está, enfim, não está ainda mais pronta para uso, né? E a moda é isso, né? E quando a gente começa a falar que as peças hoje, a gente já vê que, por exemplo, apartamentos, a gente sabe que passa de ser um consumidor e passa a ser um usuário. Eu sou um usuário desse apartamento e depois eu posso vender esse apartamento para que outra pessoa possa usar. Carro, da mesma forma. Alguns eletrônicos a gente já vê da mesma forma. A gente muda o conceito de consumidor para usuário. E hoje na moda a gente não vê isso acontecer, né? Via de regra, as pessoas que consomem uma peça de segunda mão é por necessidade e não por um ato de consciência de que tudo que a gente já comprou, tudo aquilo que a gente já usou, em algum momento vai ter que ser destinado para algum lugar, seja para uma segunda mão, né, uma outra pessoa usar, ou seja para ser descartado adequadamente, enfim, né, não parar num aterro sanitário. Então, no final das contas, a economia circular nada mais é do que dar uma longa vida àquilo que já está produzido, né, aquilo que já existe no planeta, de modo a reduzir ou o descarte inadequado, ou reduzir também a necessidade de produção de novos itens. E daí entra, assim, a circularidade, que é o que a Troc faz, que é mudar, passar para a mão de outros usuários, ou ainda, né, um upcycling, vamos dizer assim, né? Hoje eu estou vestindo uma calça que foi feita de cobertores. Isso é muito legal, porque está frio pra caramba, e eu pude usar, estou com uma calça super estilosa, que foi feita a partir de cobertores. Então, a gente está utilizando aquilo que já existe no planeta, evitando uma maior acumulação, um descarte inadequado, e criando novas peças. Isso, né, se chama upcycling. Então, a economia circular, ela traz essa tendência de circularidade daquilo tudo que já existe. O legal da moda é que fala-se que já existem peças para os próximos 200 anos. Então, quando a gente fala de circularidade da moda, a gente tem um potencial muito grande, né, de tudo aquilo que já foi produzido. E muito, muito, muito legal. Quando você estava em Harvard lá e resolveu fundar, a ideia surgiu lá nos Estados Unidos. Como é que foi isso? Você viu algum movimento lá e falou, putz, isso precisa ter no Brasil? Ou como é que você percebeu o tamanho da oportunidade também? O second hand já está bem mais avançado, né, em países desenvolvidos. Eu acho que por alguns motivos, também pela cultura de recessão, economia de recessão, quando a gente fala de Europa, que já tem os flea markets há muitos anos. Aqui na Dinamarca, eu te falei, né, que eu moro aqui, tem bastante flea markets, lojas, é bem interessante. Perdão, te interromper. Então,
Imagina, mas é isso mesmo, assim, a gente sabe que já é cultural, né? Quando uma pessoa coloca suas coisas para vender ou compra alguma coisa usada, é ok, né? É óbvio, é um movimento, assim, quase que óbvio mesmo. No Brasil ainda é muito visto como necessidade, como eu te falei. E quando o teu vizinho ali está fazendo um bazar de garagem, as pessoas já olham e falam, ixi, deve estar falido, não é legal fazer, não é legal você reaproveitar, né? Esse conceito está mudando muito, mas a gente sabe que ainda tem muito para a gente desenvolver em questão cultural. E nos Estados Unidos também, né? Os brechós são super legais, os bazares de garagem são super comuns, são super tradicionais da cultura norte-americana. E quando eu comecei, eu não era uma pessoa que consumia brechó, então tem muitas histórias super legais de pessoas que têm brechós, que vivem brechós desde as avós, das mães, não é o meu caso, mas simplesmente por uma falta de educação, né? Então, algo que nunca tinha chego até mim, nunca tinha nem simplesmente considerado consumir brechó. E quando eu comecei a entender o potencial do brechó e o potencial da economia circular e da moda circular, né, na redução do impacto da indústria, eu vi que a gente poderia fazer isso de uma forma muito legal no Brasil. Porque no Brasil existem brechós incríveis, né? E brechós, assim, a história do brechó no Brasil é uma forma muito legal, ele traz muito uma questão fashionista também, quando ele é trazido com roupas da Europa ainda, né? Os melhores guarda-roupas. Só que hoje, quando a gente fala em brechó no Brasil, ainda a gente está falando em classe C, que está comprando peças baratinhas de 10 a 15 reais, que é por uma questão de necessidade. Então, quando a gente traz essa ideia de grandes benchmarks norte-americanos, eu vou te dizer dois aqui, o ThredUp, que é um deles que abriu capital em março do ano passado, o The Real Real, que é uma grande referência. Aí na Europa tem o Vestiaire Collectif, que é uma plataforma francesa super legal. Tem também o Vinted, eu acho que é da Eslovênia, se eu não me engano, também é unicórnio já, então assim, são plataformas incríveis que existem, né, no mundo todo, e que nos trazem grandes referências de potencial dentro de um país subdesenvolvido que ainda, né, acho que o que a gente tem de oportunidade no Brasil, a gente tem muitos desafios de empreender no Brasil, mas a gente tem muitas oportunidades de coisas que ainda não chegaram aqui. E daí, lógico, eu acabei mudando um pouquinho, reformulando o modelo para que ele fosse adaptável à nossa cultura. E daí a gente cria uma plataforma. Qual que é a nossa grande diferença? A gente cria uma plataforma perfeita para quem vai vender, porque a gente sabe que tem que ainda desmistificar a cultura de vender suas peças, a questão do desapego ainda é algo a ser trabalhado no Brasil. Então a gente coleta em casa essas peças, a pessoa solicita pelo site o envio das suas peças, a gente é uma plataforma super escalável, né? Uma startup mesmo, a gente está baseado em uma tecnologia bastante robusta. Então, a cliente solicita a coleta em casa, a partir do site, sem qualquer tipo de contato humano, nós coletamos as peças em casa, nós trazemos para a nossa sede, fazemos todo o processo de peças, analisamos, triamos, né, cada peça individualmente, medimos, cadastramos, fotografamos e anunciamos no site. Hoje a gente tem uma média de 30 mil peças processadas por mês, e nesse processo todo, as peças são ativadas no site. Como essas peças ficam com a gente no nosso warehouse, fica muito mais fácil da gente gerar uma experiência bastante positiva para quem vai comprar, porque, por outro lado, a gente está criando uma cultura de consumo do second hand. E a partir do momento que a gente começa a fazer esse movimento mais acelerado, a gente precisa garantir uma qualidade do produto, sob pena da pessoa comprar pela primeira vez e falar assim, putz, eu acho que eu não gostei, a experiência foi ruim e eu não quero mais comprar em brechó nunca mais. Como é uma bolha ainda, né? A gente precisa crescer essa bolha, precisa fazer isso acontecer no país, a gente tem uma responsabilidade grande de gerar uma experiência positiva. Então, esse modelo está servindo muito aqui no nosso país, a gente está muito nichado na experiência premium, quem compra na Troc compra com uma caixinha, com papel de seda, com o cheirinho da Troc, com a tag da Troc. Ela fala, nossa, nem acredito que isso aqui é brechó. Então, é essa experiência que a gente quer causar. Para quem vai vender, é rápido, é prático, é seguro, e a pessoa, assim que vende, ela tem um prazo ali, ela já saca o dinheiro para a conta bancária dela. É super fácil, é toda dinâmica, né? A plataforma dá todo o suporte para ela. E para quem compra, é uma experiência, assim, única. Porque ela fala, eu comprei da Troc, eu não acredito que isso aqui é usado, porque está em perfeito estado, porque foi passado por uma triagem, e a gente cuidou da experiência de ponta a ponta. Cara, que incrível. O seu modelo, então, é como se fosse um marketplace, assim, você tem Exato. os sellers, Exato. as pessoas, né, que tem as roupas, você é transacional, né? Conectando Exato. pontas, correto? É isso? Fala um pouquinho desse modelo. A gente faz a intermediação de quem quer vender para quem quer comprar roupas usadas, e a gente presta serviço para o seller, exatamente isso. Então, a gente faz uma plataforma de anúncio, vamos dizer assim, né? O que a gente faz também é a grande operação desses processos.
Então, é um facilitador para quem quer vender, para quem não quer fotografar, cadastrar, responder dúvidas, né? Porque existem plataformas peer-to-peer, mas a nossa plataforma funciona no modelo Sell for You. Já que a gente está nichado na experiência premium, em marcas premium, nosso ticket médio hoje é de R$360, então o ticket médio é relativamente alto. São as melhores marcas do país, nacionais e internacionais, que a gente comercializa. São mais de 3.000 marcas, mas são marcas escolhidas e todos os produtos estão em extrema qualidade. A gente não aceita peças com zíper emperrado, bolinha, sem botão. Então, assim, quando a gente nicha, a gente precisa fazer com que tanto a seller, né, a vendedora, que vem mais qualificada, quanto a buyer, elas tenham uma experiência bastante qualificada. É muito interessante. Eu tenho um amigo aqui na Irlanda, ele tem o maior marketplace de luxury items. Então, o cara é assim, ele foca em relógios. E é interessante porque esse mercado, ele só valoriza, né? Se você pegar, são itens exclusivos e talvez se você comentar, você tem algo de alto valor, não sei se é exclusivo, chega a ser, mas é um mercado super, super premium também, né? Se você pensar, é uma coisa que ganha valor no tempo, não perde valor, né? Sim, a Troc tem ainda uma parcela relativamente pequena. A nossa base de produtos de luxo ainda representa menos de 10% do nosso acervo, né? Então, vamos lá, a gente tem um acervo de 60 mil produtos hoje, eu digo de inventário mesmo aqui, de Troc, e menos de 10% ainda é luxo. Mas a gente, esse ano, está dentro da nossa estratégia de crescimento e assim, está incrível, porque a gente está triplicando mês a mês, desde o começo do ano, nosso acervo, nosso inventário de luxo. E a gente tem recebido peças icônicas, como peças assim vintage da Chanel, que não é só o fato de ser second hand, né, uma oportunidade de preço, mas é uma oportunidade para que as fashionistas possam ter acesso a um acervo exclusivo. Ontem mesmo a gente recebeu uma Chanel que sou uma amante de moda, sempre fui amante de moda, eu olho e falo, meu Deus, eu não acredito que essa peça está aqui, que são bolsas que está escrito, por exemplo, Chanel com letras de máquina de escrever, sabe? É super icônica a peça. A gente recebe alguns calçados que são mocassins, que hoje estão super em alta, porque estão fazendo até remetendo ali a década de 70, mas a gente tem recebido mocassins que eu acredito que tenham sido até da própria década de 70. Então isso é muito legal, assim, com o vintage, a gente nunca entrou no vintage, né? A gente sempre entrou em peças mais recentes, de coleções dos últimos 5 anos, quando a gente está falando de vestuário premium, que tem o premium e tem o luxo. Eu tenho peças que começam de R$50 da Zara, por exemplo, de resale da Zara, porque a gente aceita a Zara também, a gente aceita várias peças a partir, né? Enfim, eu tenho peças de R$50, mas eu tenho peças de 15 e 20 mil reais também. Então, eu tenho um range bem amplo, porque eu sou a resolvedora do guarda-roupa da seller. Se a seller tiver que escolher, isso aqui eu mando para tal lugar, isso aqui eu mando para tal lugar, daí eu não estou resolvendo o problema dela. Então, eu falo do pão ao caviar. Eu resolvo desde da Zara até a bolsa Chanel dela, né? Até a bolsa Valentino, Hermès. E realmente a gente tem recebido peças de luxo bem interessantes. E essas bolsas, até uma questão de precificação, né? Se você for numa loja, não existe mais. Então, ela é vintage, ela acaba sendo quase que uma joia. E ainda se for uma bolsa que está em comercialização, a gente sabe que existe um reajuste desses valores, né? Ano após ano. Então, a gente tem que cuidar muito com essa precificação de não colocar um deságio tão alto a ponto da dona da peça acabar não percebendo a valorização desse produto. Então, a gente realmente tem especialista hoje, um nicho, desde que a gente resolveu entrar em luxo, a gente tem um time de especialistas que cuida de todo esse processo do começo ao fim. Luana, é muito incrível, eu vou te recrutar para uns painéis internacionais, porque a sua história é sério, estou falando sério, tudo bem? Só chamar. Convidar. Não, é sério, é muito, muito legal, e é legal, pô, que é uma empresa do Brasil. O que eu queria te perguntar é o seguinte, estratégia de comunidade, porque eu vejo que é uma das grandes tendências, né? Gerir, no seu caso, que é super nicho, eu imagino que, assim, os sellers, eles devem ter algumas comunidades ali, deles se conversarem, da comunidade da Troc, eu não sei. Conta um pouquinho para a gente como é que vocês gerenciam essa comunidade, se tem, né? Eu imagino que sim. E como é que as coisas acontecem ali? Bom, a nossa comunidade da Troc, ela surge de uma forma bastante orgânica, bastante espontânea. E, sem dúvida nenhuma, pelo fato da Troc ser customer-centric. Desde o dia 1, né? A cliente comprou a peça, ela
não que ela precisava, na verdade ela compra peça, eu estou saindo de carro, deixa que eu vou lá e entrego para ela se for na mesma cidade, sabe? Então ainda empresa pequenininha a gente traz essa cultura. De repente a empresa começa a crescer, a gente começa a trazer mais colaboradores e a gente coloca essa cultura. Ontem a gente bateu palmas na nossa RG, que é a nossa reunião geral com a empresa inteira, 120 colaboradores, felizes porque a gente bateu uma meta de X tempo sem qualquer tipo de Reclame Aqui, a gente tem uma nota acima de 9 no Reclame Aqui. Tudo isso vai fazendo com que as pessoas queiram promover a marca. E essas promotoras de marca acabam fazendo essa comunidade acontecer, ainda que a gente não se esforce para isso. E tem acontecido isso numa velocidade muito grande. As Truck Lovers, elas mesmas se deram um nome, somos Truck Lovers. E daí a gente sente, né, que acaba acontecendo da própria vendedora fazer um boca a boca e contar para outra vendedora, e a pessoa vira, eu vim indicada por tal pessoa, né? E isso gera, na verdade, uma grande expectativa e um grande inquietamento da Troc em querer gerar uma experiência positiva melhor todos os dias, né? E a gente acabar construindo essa comunidade, enfim, grandes promotores da marca. O que a gente faz muito até para sellers, a gente até uma atividade bastante recente, meu sócio, Rony Meisler, né, do antigo grupo Reserva, hoje faz parte do grupo Arezzo, é da Iron Co, sempre falou isso para mim, Lu, você tem um potencial na mão que as próprias vendedoras podem ser as promotoras das suas lojinhas, porque todo mundo que vende na Troc faz as suas lojinhas. Né? Você tem uma página personalizada, a não ser que você não queira, tá? Você pode deixar sua lojinha sigilosa, que a gente chama, né? Ela não fica pública, mas você tem um link, você tem uma página personalizável e ali você tem as peças da sua lojinha para você, enfim, mandar para sua amiga, para sua vizinha. E a gente sabe que a maior chance de você vender é quando você manda suas peças para suas amigas, porque ela tem um gosto igual a você, ela já está de olho no seu look. A gente fala, quando você saiu com aquela roupa e via de regra, né, são looks super legais, a tua vizinha, a tua amiga já olhou, ela já queria aquilo, só que ela me vende, né? É uma prática difícil ainda no dia a dia, sobretudo na nossa cultura, né? Que a gente tem um pouquinho de orgulho ali, um pouquinho de vaidade, de falar assim, não quer me vender, quando você não quiser mais me vende. Então, a gente já fez alguns testes, está bastante validado, que as nossas clientes promovendo as suas lojinhas, então elas recebem uma arte, né, uma arte gráfica mesmo, com o seu link, com a sua foto, e elas postam no seu próprio Instagram, e muitas têm colocado no link da bio do Instagram, a sua lojinha na Troc, isso aumenta numa velocidade maior ainda a venda, a gente vende quase 50% dos produtos ativados em 30 dias. Então, imagine, de tudo que a gente processa, quase 50% vende em 30 dias. Então, é um volume bastante grande de giro de produto, além das peças antigas que continuam vendendo. Antigas, eu digo, né? Mais de 30 dias que estão na plataforma que continuam vendendo. Então, isso é muito legal. A gente vê isso para sellers e para buyers também. No começo da troca, a gente tinha uma tag nas peças chamada assim, o maior segredo das mais bem vestidas. Eu sei que isso é meio tosco, mas a gente tinha porque achava que ia ser um segredo. As pessoas iam comprar e eu falar que tinham comprado na Animale, mas na verdade teriam comprado num brechó. E no final das contas, a gente parou de usar esse termo, porque as pessoas postavam look da Troc, meu Troc Look, @TrocReal, que é o nosso Instagram. A gente falou, nossa, as pessoas não têm vergonha de falar que estão usando brechó. A gente subestimou o nosso potencial, porque as pessoas querem falar que estão usando Troc, porque a Troc é cool, a Troc é consciente, cool é ser consciente, a gente fala aqui de Future of Fashion e Circular, então as pessoas já acreditam nessa verdade que a gente está contando, a gente traz muitos dados. Então, a gente acabou que, convencido pela nossa comunidade, a gente mudou nossa tagline, agora a gente tem o hashtag Impacto Troc, que as pessoas fazem parte do Impacto Troc, que são esse impacto positivo, né? Esses impactos que eu te falei, que a gente acaba gerando, e elas marcam a gente todos os dias, assim, são centenas de postagens sobre os looks que elas estão usando, que são looks de brechó, elas estão muito orgulhosas disso. Então, a comunidade, ela foi criada quase que de uma forma espontânea mesmo, assim, e isso é muito legal, quando a gente sai na rua, as nossas lojas são promovidas basicamente pela nossa comunidade, porque elas fazem acontecer. Como que você... É uma pergunta super, eu acho que é subjetiva, não sei como você mede isso, mas como é que você mediria uma transformação de comportamento na sociedade e o impacto que você está trazendo? Eu não sei se eu consigo me... Porque, assim, existe uma comunidade pequena. Eu gosto muito do Seth Godin, né? Que ele fala que você encontra a sua audiência mínima viável e aí eles vão operar como vírus para você. Então, eles começam a contaminar outras pessoas e ali você, né? E o seu negócio, você começou ali super nichado, então eu imagino que uma galera que entende o que é o brechó, o second hand,
né? E aí isso começa a contaminar outras pessoas. Então, como é que você mediria essa contaminação, essa transformação de comportamento e aceitação, né, do second hand no Brasil? Puxa, no momento da aquisição da Troque, quando a gente faz um processo, né, por parte da burocracia, a gente acaba submetendo ao CAD, né, para entender se existe controle de mercado. É óbvio que não tem, né, é um mercado extremamente pulverizado, mas a gente tem que comprovar, e não existe estudo mapeando os brechós do país. Existem alguns estudos bem não formais, né, mas eu acabei fazendo uma grande pesquisa aí dos principais players. Precisava jogar no Excel aí qual que era a proporção do nosso mercado. E é um mercado muito grande ainda, assim, é um mercado que tem um potencial absurdo, né? A gente está falando de um mercado que hoje é um mercado de 30 bi de dólar nos Estados Unidos, ele deve atingir 80, e no Brasil deve chegar a 7 ainda, né? Só para a gente ter uma ideia de tamanho de mercado. Contudo, ele caminha numa velocidade bastante grande, né? A gente sabe que até o processo da pandemia acabou fazendo com que houvesse uma aceleração aí numa revisão das pessoas dentro do que as pessoas querem para o seu futuro. Eu gosto de ser otimista, tá? Tem gente que fala que as pessoas já mudaram e já desmudaram, mas eu consigo ver uma grande transformação e um crescimento nessa contaminação nesses últimos 5 anos. Eu lembro que quando eu voltei para o Brasil e eu estava grávida da minha primeira filha, quando a gente chegou aqui, eu falei, puxa, eu não vou mais ser advogada, fechei meu escritório, não, né? Eu passei todos os meus processos ali para as pessoas que trabalhavam comigo, vou começar um negócio novo, eu vou abrir um brechó. Meu Deus, você tá maluca, abrir um brechó? Acho que faz sentido isso, né? Vindo de grandes universidades, tanto eu quanto meu marido, que fundou a Troque junto comigo, as pessoas ainda não entendiam do que a gente estava falando. E eu tenho certeza que 6 anos depois, quando a gente fala de abrir um brechó, de ter o ISD, né, de entrar numa economia circular, é outro momento. A gente está vivendo assim uma grande transformação cultural global, não é só no Brasil. E no Brasil, lógico, uma velocidade maior, né, até por conta da gente ter um retardo aí dessa evolução nos últimos anos. Isso acontece mais rápido hoje, né, por todos os motivos que eu falei agora. E a gente acaba sentindo que existe sim uma grande contaminação via troque. Eu acho que existem vários players bem legais. O Enjoei, né, abriu capital no ano passado, é uma plataforma peer-to-peer de economia circular. Eles têm uma modalidade Enjoei Pro também que faz esse modelo que a gente faz, mas eles não são nichados no premium, eles trabalham ainda com tickets mais baixos. Tem o Repassa que trabalha com tickets mais baixos também. Mas a gente sente que dentro de um potencial de educação, aculturamento, a gente vem, de fato, contaminando muita gente, sobretudo pós-aquisição do Grupo Arezzo. Porque qual que foi a tomada de decisão, né, de aquisição? Puxa, vai me valer mais um dinheiro de um fundo de investimento ou vai me valer muito mais um dinheiro de um corporate venture capital que vai me trazer não só o capital, mas vai me trazer o know-how, vai me trazer a base de clientes, né? Eu imputar uma tendência de consumo. Hoje eu tenho parceria com todas as marcas do Grupo Arezzo, inclusive clientes da Schultz, que é uma das maiores marcas de calçados aqui do país, né? Acho que você conhece. Elas, ao finalizarem sua compra no e-commerce, elas podem solicitar uma troque bag, que é o formato mais rápido de você enviar suas peças para troca. Então, eu estou comprando o meu calçado, eu posso solicitar uma sacola para fazer os meus desapegos e a troca coletar na minha casa, sabe? Então, tudo isso acelera, tudo isso faz com que a nossa estratégia de negócio está fazendo com que, de fato, a gente acelere. É uma estratégia educativa, sem extremismo, nos aproximando de grandes marcas. A gente não se aproxima só das marcas do Grupo Arezzo, mas também de vários outros marketplaces, por exemplo, o Galleries, que é uma plataforma de moda premium, é parceira da Troque, tem Troque Bags no e-commerce, tem Troque Bags nas lojas físicas, outras marcas de fora, como Yorani, também estão com a gente. Então, assim, a gente vem se aproximando das marcas, a gente vem penetrando em canais que os consumidores já têm como parceiros, que já têm que são fiéis, né, ao que as marcas estão trazendo, e daí isso faz com que a gente penetre em uma velocidade maior. Mas ainda é um mercado bastante pulverizado, e a gente tem muito trabalho para fazer, principalmente educativo e cultural. Isso a gente tem bem claro, e a gente trabalha todos os dias para isso, né? Muito legal. Vamos lá, a gente tem pouquinho tempo agora, e não, eu juro, o episódio incrível, e que bacana. Foi bastante hoje. Não, muito bom, Tá me super deixando. intenso, muito legal. Me diz assim,
você acabou mencionando, eu vou fazer duas perguntas já para emendar aqui. Então, o que transformou na troca com a aquisição, né? Entrando para o Grupo Arezzo, acho que vamos repetir um pouquinho disso. E sua visão aí de futuro, né? Eu tenho um cara que eu conheço, um amigo, ele se chama Facundo Guerra, ele tem muitos bares em São Paulo, ele é grande no Instagram, e ele fala que todo negócio, ele tem uma visão bem política sobre negócios, né? Ele é bem... ele gosta de ir para porrada com as coisas, é um cara interessante. Mas eu acho que é interessante o ponto de vista dele, do negócio ser político, de ter um ponto de vista bem legal, dos donos assim terem um ponto de vista. Você falou sobre ESG, né? Eu tenho um amigo, inclusive, que ele trouxe o movimento Capitalismo Consciente para o Brasil, Hugo Bethlen, super legal, posso te apresentar, se você não conhecer. Não gente conheço, finíssima. super quero. Ele foi o CFO do Pão de Açúcar aí por acho que 12 anos. Sim. Cara, super interessante. Admiro demais. E aí a gente falou muito sobre ESG, como não ser uma empresa de ESG só da boca para fora e de fato viver o ESG, né? Que respeita o ambiente e a sua visão sobre isso, porque eu acho que a gente vive numa grande bolha, um monte de empresas que são só de marketing, da boca para fora, mas não vivem isso. Então, primeiro que mudou na troca e depois a sua visão aí de futuro, ESG, foi grande a minha pergunta. Vou conectar já uma coisa na outra, porque faz muito sentido. Bom, o que mudou para a gente, eu acho que tudo, né? Muda a nossa perspectiva. Antes eu tinha uma perspectiva de crescimento X em tantos anos, e principalmente o fato de estar dentro da maior house of brands do país, né? O Grupo Arezzo & Co. Você deve ter acompanhado aí, está uma máquina de aquisições, de fusões, está com grandes marcas e com um apetite muito grande. Recentemente fez um follow-on bem importante para a companhia, então é muito gratificante estar, principalmente, né? Vamos lá, com os meus dois sócios, Alexandre Birman e Rony Meisler. Poxa, o que eu tenho mais do que imaginar? Eu nem pensando, assim, nem nos maiores sonhos eu imaginaria estar, né, como sócia deles nos primeiros 5 anos de troque, vamos dizer assim. E para o futuro a gente tem assim uma avenida de crescimento já pavimentada, porque isso que eu te falei, assim, hoje a gente tem marcas como Reserva Mini, Ana Capri, Schultz, Arezzo, Carol Bassi, todas essas marcas já imprimem de alguma forma circularidade. Então, eu, dentro de um propósito muito claro, muito genuíno, né, e muito sustentável, vamos dizer assim, economicamente, porque a Troque, apesar de ser uma empresa de economia circular, e a gente é a própria empresa ISD, né? A gente não tem uma vertical ISD, a gente é o ISD, a gente faz aqui, quando falo assim, vamos trabalhar neutralização de carbono na troca, eu falo, gente, olha o tamanho do impacto que a gente causa, né? Olha a economia de emissão de carbono, quantas toneladas a gente tem de economia já de redução, né? Só com a nossa prática aqui. A gente vê grandes marcas aderentes ao nosso projeto. A gente já tem a avenida pavimentada, né? Porque qual seria meu grande desafio? Aquisição de novos clientes e vendedores, para eu continuar fazendo minha máquina girar e eu aumentar meu faturamento, que é igual à quantidade de impacto que eu causo, né? Quanto mais faturamento, quer dizer que eu estou gerando um impacto cada vez maior. É assim que a gente mede aqui dentro, tá? Isso, na verdade, é um indicador de empresa. Hoje, nosso time de gestão, nosso maior indicador é a economia de litros de água, tá? Por isso que eu cheguei aqui falando 800, a gente vai bater 1 bi agora no segundo semestre, então está numa velocidade bastante grande. E quando eu olho para o Grupo Arezzo, muda tudo, muda a nossa história, muda, lógico que sempre existe dificuldade, né, em adesão dos clientes, mas eu tenho um endosso, eu tenho uma chancela das marcas para que os clientes se tornem aderentes. Essa decisão de aquisição, né, não sei, às vezes para o público até, de certa forma, curioso. Poxa, mas uma plataforma de economia circular, estar justamente com aqueles que produzem novas peças, né, que hoje ainda estão numa economia linear, faz sentido? Isso já me perguntaram algumas vezes, eu falo sim, porque eu estou justamente colocando essas pessoas, essas marcas, na economia circular. Eu sou a última ponta, eu sou o pós-consumo dessas marcas. Então, isso invariavelmente vai fazer com que eu seja a fumaça verde, a contaminação positiva, né, nessas marcas, e que isso faz com que o meu negócio seja super sustentável economicamente. Então, assim, é quase que
Eu entrego o ISD para a companhia, ao passo que a companhia me entrega essa base de clientes, eu faço meu propósito genuíno acontecer e torno minha empresa mais sustentável, eu cresço ela numa velocidade ainda maior. E, enfim, aumento margem, ajusto todo, né, minha operação e com o crescimento, a gente sabe, né, cada vez, quanto mais a gente cresce, a gente consegue ajustar cada vez mais e gerar cada vez mais receita, né. Enfim, eu quis combinar a minha resposta de Grupo Arezo com o ESG, porque, sem dúvida nenhuma, né, a estratégia do Grupo Arezo é muito clara, eu faço parte do Comitê de Sustentabilidade do grupo, e é muito clara sobre a vontade de reduzir a emissão de impacto, seja na cadeia produtiva ou seja nesse pós-consumo a partir da circularidade. E a Troc é uma máquina para isso, né? É uma máquina plugável que se torna transversal ao grupo e outras marcas também, que a gente tem essa independência aí de atuação. E, sem dúvida nenhuma, a gente não está falando quando a gente está falando da circularidade, a gente está materializando o ISD, né? E falando no S da palavra, a gente está materializando o I da palavra, né? O environmental, a gente está materializando, a gente não está colocando isso só no script para metas a serem alcançadas até 2050. A gente está fazendo aqui e agora, né? Eu consigo metrificar e a gente, inclusive, é certificado pela DNV, né? Então, quando a DNV certifica os nossos números, né? Uma certificadora internacional, ela diz, de fato, você está gerando esse impacto, eu consigo, inclusive, computar lá na ponta para aquela marca que está endossando a Troc e falar assim, você está endossando a Troc para o seu cliente e logo mais, né, já dou um spoiler aqui para você, a gente vai imprimir o selo de circularidade que a gente vai acabar concedendo às marcas parceiras da Troc. Então, a gente vai conseguir conceder os números de impacto que a gente vem causando via clientes da marca, né, que foi endossado pela marca, a gente vai entregar um selo de circularidade que vai ser como um selo verde, um eu reciclo, um capitalismo consciente, né, e faz muito sentido. De nada faz sentido se o nosso negócio não for um negócio sustentável economicamente. Então, quase que a gente pluga para se tornar ainda mais sustentável para o futuro. Sustentável econômico também, né? Social, ambiental e economicamente sustentável. Poxa, foi um episódio incrível, Luana. Eu quero te agradecer. Essa é a Luana Toniolo. Quem quiser saber mais sobre a Troc e sobre a Luana, qual que é o melhor caminho? Você pode deixar os contatos aí, alguma coisa assim? Com certeza. O nosso site é troc.com.br, tá? Super fácil de acessar. Eu espero vocês lá, inclusive eu espero o feedback de vocês direto para mim no meu Instagram, que é Lua Toniolo, L-U-A, Toniolo normal, T-O-N-I-O-L-O. E no Instagram da Troc Real, que é @trocreal, T-R-O-C Real. E a gente quer muito feedback, a gente está, enfim, né, apesar de estar crescendo uma velocidade grande, eu acho que a nossa grande riqueza é estar próximo dos nossos clientes, dos nossos usuários. Eu ainda chamo os nossos usuários de early adopters, porque a gente está só no começo da nossa história. Não tenho dúvida aí que se a gente tiver uma conversa daqui 2 anos, eu vou ter muita coisa a mais para contar e um impacto aí triplicado, quadriplicado. Obrigado, Luana. Valeu. Obrigada a você, Carlos. Até mais. Valeu.